Este é o Jefferson Pereira da Silva. Jefferson é motorista de aplicativos, montador de imóveis e mais uma das milhares de vítimas do sistema de justiça criminal brasileiro. Em 2021, Jefferson foi preso por um roubo que aconteceu em 2019, após ter sido reconhecido pela vítima em um banco de fotos que o delegado mostrou. Mas tem um detalhe. Jefferson, que tinha 27 anos quando foi preso, nunca teve passagem pela justiça, o que torna inadmissível que uma imagem sua esteja num banco de fotos de suspeitos. E, para piorar ainda mais, a tal imagem é uma foto 3x4 de quando Jefferson tinha só 14 anos. Jefferson chegou a ficar preso por 6 dias. Já o servente de pedreiro Israel Pacheco não teve a mesma sorte. E sorte aqui é uma expressão carregada de ironia. Israel passou 10 anos cumprindo pena por um crime que também não cometeu. Ele foi condenado em primeira e segunda instância por estupro e roubo após ter sido reconhecido pela vítima. Mesmo apresentando álibis de que estaria em outro lugar no momento dos fatos e, mais importante, com um exame de DNA comprovando que o material genético na cena do crime era de um terceiro, somente quando o processo chegou no Supremo Tribunal Federal que a inocência dele foi restabelecida. O sistema de justiça criminal brasileiro é um complexo emaranhado de leis e instituições que começa com a polícia militar nas ruas, passa pela polícia civil, Ministério Público, tribunais e penitenciárias até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Esse passeio todo, como no caso de Israel, pode demorar até uma década, acumulando erros e injustiças muitas vezes irreparáveis. Segundo as criminalistas Maíra Fernandes e Dora Cavalcante, as principais causas de erros neste processo todo são as falsas acusações, reconhecimento errado do autor do crime, perícias imprecisas, abusos de agentes estatais e confissões forçadas, muitas vezes obtidas por meio da tortura. Outra informação relevante veio da pesquisa produzida pela Defensoria Pública Fluminense e pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Segundo o estudo, mais de 53% das condenações por tráfico de drogas no Rio de Janeiro tiveram como única prova no processo a palavra dos policiais, e em mais de 71% eles foram as únicas testemunhas. Nos dois casos que relatamos no começo do vídeo, a perda da liberdade ao qual foram submetidos tanto Jefferson quanto Israel aconteceram porque houve falha nos procedimentos em que a vítima faz o reconhecimento do seu agressor. E até aí, por mais que sejam inadmissíveis, até podemos falar em erros do judiciário. Mas quando pensamos de uma forma holística, em que todo esse sistema jurídico atua de forma coordenada e em sintonia, chamar de erro os abusos dos policiais e as confissões que acontecem sob tortura é eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem em que nós usamos termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Como chamar carinhosamente de erros os crimes que são cometidos todos os dias por aqueles que deveriam nos proteger. Um relatório de 2015 da Anistia Internacional atestou que as forças policiais no Brasil são as que mais matam no mundo. São homicídios de pessoas já rendidas, feridas ou pegas de surpresa. O documento destaca também que assassinatos cometidos por policiais têm tido um impacto desproporcional na juventude de homens negros. Se esses dados já estão um pouco defasados, o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública informa que a letalidade da polícia brasileira, no ano de 2020, bateu seu recorde, com mais de 6.400 mortes causadas diretamente por agentes das forças de segurança pública. Sabemos que a atividade policial envolve riscos e, eventualmente, implica no uso de força letal. Mas a possibilidade do uso dessa força não pode, segundo os pesquisadores, ser entendida como um cheque em branco. Assim como não é correto afirmar que toda ação policial que resultou em morte é ilegal ou ilegítima, tampouco é prudente afirmar que todas as ações foram legais sem que tenham sido devidamente apuradas. E como essas mortes são apuradas?
pelo próprio sistema judiciário, que, segundo os estudos citados, confia quase que cegamente nos testemunhos dos mesmos policiais envolvidos. Em 2015, Eduardo Felipe Santos Victor, de 17 anos, foi morto pela polícia do Rio de Janeiro em um suposto confronto no Morro da Providência, conforme declarado pelos policiais que participaram da operação. Mas uma testemunha conseguiu gravar uma parte da ação dos policiais que mostra uma história completamente diferente. Logo após o adolescente ser atingido, os policiais adulteram a cena do crime e colocam uma arma na mão de Eduardo, já desfalecido, fazendo-o disparar 2 vezes. Infelizmente, ainda que tenham sido gravados, a justiça resolveu ficar novamente do lado dos PMs. Em 2019, os 5 policiais militares flagrados pela câmera fraudando a cena do crime foram absolvidos. A decisão judicial preferiu acreditar na palavra dos réus em detrimento das imagens que mostravam a armação. De tempos em tempos, a discussão sobre ressuscitar a pena de morte no Brasil volta à tona. Em 2018, o deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu, em entrevista ao Globo, a possibilidade de pena de morte para traficantes e autores de crimes hediondos. O filho do presidente chegou a cogitar um plebiscito para consultar a vontade dos brasileiros. Só que essa ideia aí encontra um obstáculo bem claro e intransponível: a Constituição Federal. As constituições são documentos legais que estruturam a organização de um país, determinando a sua forma, seus poderes e, principalmente, impondo limites ao Estado e aos seus representantes no governo. Sabe aqueles direitos fundamentais que estão na Constituição? Direito à vida, à liberdade, à propriedade e a muitos outros? Nada mais são do que garantias de que o Estado e o governo não irão desrespeitá-los contra nós. Pelo menos na teoria. Mas tem um porém: quase nenhum direito é absoluto. E isso acontece porque muitas vezes 2 ou mais direitos fundamentais entram em conflito. Por exemplo, o direito à liberdade de expressão é tão constitucional quanto o direito à imagem, à honra e à intimidade. E é por isso que no Código Penal existem crimes que podem ser praticados pelo uso da palavra, como a calúnia, a injúria e a difamação. Até mesmo o direito à vida não é absoluto. Embora ele seja garantido na Constituição e exista vedação da pena de morte em tempos de paz, o próprio texto constitucional prevê a única exceção em que a pena capital pode ser aplicada no Brasil: em caso de guerra declarada. Se o Brasil estiver em um confronto declarado com outro estado estrangeiro, alguns crimes previstos no Código Penal Militar podem autorizar a pena de morte, como a traição, espionagem ou a fuga em presença do inimigo. Ainda sobre os direitos fundamentais, uma característica muito especial é a de que eles são considerados cláusulas pétreas, ou seja, eles ficam gravados na Constituição e não podem ser retirados nem diminuídos. Se a Constituição proíbe a pena de morte em tempos de paz, essa vedação é um direito fundamental e não pode ser modificado. Talvez seja por isso que Bolsonaro disse, ainda em 2018, que não iria discutir a pena de morte no Brasil. Ou talvez porque discutir pena de morte no país em que as forças de segurança pública mais matam no mundo seja mexer em time que tá ganhando. Quando Alan Moore escreveu a obra Watchmen, história em quadrinhos eternizada nos traços de Dave Gibbons, ele buscou trazer um debate sobre a responsabilidade moral que recaía nos vigilantes, que era o nome pelos quais os heróis da trama eram chamados. Moore conseguiu sintetizar o dilema e o paradoxo na expressão: quem vigia os vigilantes? Como a história foi publicada nos anos de 1986 e 87, Alan Moore ainda não sonhava com uma sociedade tão conectada e tão bem aparelhada apenas 30 anos depois. Se tivesse imaginado, talvez pudesse ter previsto que seria exatamente a população oprimida que conseguiria finalmente vigiar os vigilantes. Com o acesso crescente a celulares e câmeras de segurança, cada vez mais flagrantes dos nossos vigilantes têm frequentado os noticiários. Casos como a gravação dos policiais fraudando a cena do crime, feito por moradores do Morro da Providência,
foi apenas um dentre os mais variados flagras disponíveis na internet. Além de cenas de crime sendo forjadas, há inúmeras outras imagens que denunciam diversas ilegalidades sendo praticadas por policiais. Desde furtos, agressões e até mesmo situações inexplicáveis, como PMs misturando drogas em um tambor. E se não é possível ter um morador vigiando cada policial, e isso nem é papel dos moradores, por que então não colocar uma câmera em cada policial? Foi exatamente isso que o governo de São Paulo fez. Para tentar reduzir a letalidade policial, câmeras foram acopladas nos uniformes dos policiais militares. E deu certo. Em algumas unidades, como a Rota, a letalidade chegou a ser 89% menor do que no mesmo período do ano passado, se comparados ao ano de 2020. Atentos à crescente insatisfação com a letalidade e com a possibilidade da justiça brasileira passar a ser mais criteriosa na apuração dessas mortes, o governo contra-atacou. Sérgio Moro, que em 2019 era o superministro com carta branca no governo Bolsonaro, fez a primeira contraofensiva em prol da letalidade policial. O ex-juiz, que já tinha larga experiência com erros no judiciário, apresentou uma série de propostas de alterações na legislação, que ficou conhecida como Pacote Anticrime. A mais polêmica das propostas era a flexibilização da legítima defesa, em que eventuais excessos poderiam ser perdoados se decorressem de medo, surpresa ou violenta emoção. O que a alteração buscava de fato era não mudar nada, ou melhor, ela tentava garantir de forma legítima que a impunidade de sempre apenas deixasse de ser vista como um erro do judiciário. Segundo o próprio Sérgio Moro, a mudança apenas colocaria na lei o que os juízes já fazem na prática. Felizmente, essa e outras alterações, como a prisão antes do fim definitivo do processo, foram rejeitadas pelo Congresso Nacional. Mas essas derrotas não representam a desistência do morticínio deste governo. O embate de uma sociedade cansada de tanta morte chegou mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal. Mas agora não como recurso, e sim como uma ação que visa obrigar o Estado do Rio de Janeiro a reduzir a letalidade policial. Ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, a ADPF 635 conseguiu reduzir a letalidade ao restringir, em junho de 2021, as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19. E o STF foi além. Em fevereiro de 2022, deu um prazo de 180 dias para que a Polícia do Rio de Janeiro também instale câmeras e equipamentos de GPS nas viaturas e nas fardas policiais. Apenas 2 dos 11 ministros se manifestaram contrários a essa medida de redução da letalidade: André Mendonça e Nunes Marques. Exatamente os 2 ministros indicados pelo atual presidente Bolsonaro. Na impossibilidade de legalizar a pena de morte no Brasil, esse governo adotou a estratégia de preservar e potencializar a letalidade policial contra uma população oprimida, não só pela violência, mas também pelo desemprego, pela falta de saúde, educação, esperança e dignidade. Assim como atuou na condução da pandemia, a cada nova investida na área de segurança pública, seja por meio de projetos de lei ou por decretos presidenciais que visam armar os cidadãos, encontramos sempre mais do mesmo: morte. Morte maquiada de erro judicial, que, sem eufemismo, é apenas um projeto de governo que nunca se deixou enganar. A minha especialidade é matar. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pelo Tássio Denker. O Tássio é servidor público, especialista em direito administrativo e também faz divulgação científica do direito aqui no YouTube. Você pode conhecer mais o trabalho do Tássio lá no canal dele, mas só se você quiser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê a Tatiane, que manda uma mensagem para o Júnior. Meu amor, como é bom compartilhar a vida com você.
São 6 anos de muita entrega, sempre um pelo outro. Mesmo em tempos difíceis, não soltamos nossas mãos. Obrigada por encher nossas manhãs de alegria. Como diria Gil, há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Amo você e nossa filha. Valeu, gente! Beijo!